disciplina é aquilo que Deus tem para falar para você: olha aqui, soldado, você quer ganhar a batalha? Você precisa aprender a lutar. As nossas dificuldades são disciplina de Deus? Eu estava lendo Hebreus 12, comecei aqui com Hebreus 11, né? Tô seguindo a minha leitura. 11 fala de fé, e logo no 12 ele começa a falar assim a partir do 4. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Quando eu li o versículo 7 que diz suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina, e aqui eu tô lendo a versão King James atualizada, isso me fez refletir. As nossas dificuldades são disciplina de Deus? Será que todas as dificuldades pelas quais a gente passa são disciplina de Deus? E eu comecei a estudar e ver que Deus ele nos disciplina por algumas formas. Deus usa a própria palavra dele para nos disciplinar. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ele usa as consequências dos nossos erros também para nos disciplinar. Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Opressão, perseguição externa, como a gente vê em Atos 8, de 1 a 4, né? Paulo, quando ainda era chamado de Saulo, ele assolava a igreja, ele era perseguidor de cristãos. E os dispersos, né, aqueles que conseguiam ser dispersados por Saulo, iam por toda parte pregando a palavra. E outro ponto que Deus usa para nos disciplinar são dificuldades e circunstâncias difíceis, como a gente lê em Hebreus 12. Então, toda dificuldade que eu passo é uma disciplina de Deus? O que a gente precisa entender é que não é que Deus cria as dificuldades para nos disciplinar, mas muitas vezes Deus usa essas dificuldades para nos disciplinar. A disciplina, ela não é punição, porque Deus disciplina quem ama, fala em Hebreus 12:6, e educa todo aquele quem recebe como filho. E quando a gente lê em Provérbios que a gente não adquire sabedoria porque a gente não ama a repreensão, a gente muitas vezes não entende que essa repreensão, que essa disciplina, ela pode vir ela vem na verdade através das situações difíceis. Porque é na situação difícil que o nosso caráter ele vai ser colocado à prova. É na situação difícil que a gente vai ou se ligar mais a Deus, ou a gente vai se afastar. É na situação difícil que a gente vai revelar quem a gente é, que a gente vai ver como está o nosso domínio próprio, que a gente vai ver como está o nosso coração, que a gente vai ver como está a nossa saúde emocional. A disciplina, ela não é punição. Ela é para te alinhar com o propósito de Deus. A disciplina, ela molda o caráter. A disciplina coloca a gente de volta nos trilhos. A disciplina é aquilo que Deus tem para falar para você: olha aqui, soldado, você quer ganhar a batalha? Você precisa aprender a lutar. Como que a gente vai aprender a lutar? Lendo livros? Vendo vídeo no YouTube? A gente precisa ir para o treinamento. E as nossas provas e as nossas dificuldades são treinamentos no campo de batalha de Deus. E Ele quer nos aprovar. Ele não quer a nossa reprovação. Ele não quer que no campo da batalha a gente se perca. Ele não quer que no campo da batalha a gente se volte contra Ele. A gente questione a Ele por que a gente está passando por essa batalha. Porque Ele nos quer guerreiros mais fortes. Porque Ele quer nos preparar para os dias mais difíceis.
Gente, se tem uma certeza que a gente tem nesse mundo, é que existem dias bons e existem dias maus. Não devia ser surpresa pra gente. A gente tem que, da mesma forma que a gente aceita e ama os dias bons, a gente tem que aprender a aceitar os dias maus. Porque Deus é criador de todos eles. Então esse texto falou muito comigo sobre suportar as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Isso tem muito a ver com a forma como a gente vê as coisas, né? O pessoal fala de resiliência, antifragilidade. O que é isso? É a gente receber as coisas com uma mentalidade de quem é filho de Deus. A prova está aqui e ela está aqui para me moldar. A prova está aqui e eu quero ser aprovado. A prova está aqui e eu vou dar o meu melhor para que eu passe por ela. Porque Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Parece que a gente está ali no fundo do poço. Só que mesmo a gente não conhece os nossos limites. A gente consegue muito, muito além do que a gente imagina. E muitas vezes essas dificuldades servem para que a gente descubra limites que a gente não sabia que tinha. Porque o crescimento, ele tá ali, onde quebra a zona de conforto. O crescimento tá ali, onde a gente é obrigado a ter criatividade para trazer soluções para cada dificuldade que aparece. Parece que a gente está tropeçando em problemas todo o tempo, todos os dias. E é ali que Deus revela o caráter dele. É ali que Deus pega e fala assim: você não está sozinho nesse campo de treinamento, nesse campo de batalha. Eu sou contigo. Eu pelejo por ti, mas você também tem que aprender a pelejar. Deus, ele não nos abandona, mas ele quer nos fazer pessoas fortes. Nós temos que depender de Deus em todos os aspectos. Nós temos que confiar em Deus para tudo, mas Deus faz tudo menos a nossa parte. Deus abençoe a sua vida.